Vamos passar agora para o grupo ou a aba produto, né? Dentro dessa aba produto nós temos apenas um grupo, também chamado produto. E aqui nós temos os cadastros da marca, do NCM, da unidade, do grupo, do subgrupo e do produto. Essas janelas aqui, essas units estão lá na pastinha, mas elas não estão incluídas no projeto. Já fica isso daí como um exercício para você, tá? E nós vamos agora analisar a janela produto, né? A janela produto tem aqui várias pesquisas. Nós temos aqui os dados principais do produto e temos os dados complementares, né? Vamos executar aqui a janela uma vez e tentar inserir um novo produto, tá? Produto. Aí, vou tentar inserir um novo produto. Chamar o agrupamento de 1. Ó, vou pressionar F1 aqui. Não está funcionando, tá? Essas pesquisas não estão funcionando, né? Ou seja, é um exercício que ficou para você, como nós já vimos. Unidade 1, marca 1, almoxarifado 1, grupo tributário 1. GTIM, vou colocar 777, código interno 777, nome 777. Colocar tudo 777 para facilitar aqui pra gente, tá bom? Valor da compra 7, valor da venda 7. Dados complementares eu não vou nem inserir nada aí. Carregar a imagem. Veja que eu clico, mas não está funcionando, né? Salvei. Aí está. Produto 777 já está devidamente inserido, né? Pesquisar aqui pelo GTIM 7, ele trouxe 3, porque esses também tem 7, né? Uma sequência de sets. Daí ele trouxe só o produto que nós inserimos nesse momento. Tá, vamos analisar o código aqui dessa janela produto. Veja que aqui estão todos os meus edits, né? Estão declarados aqui como deveriam realmente estar. Legal? Depois eu tenho aqui os procedimentos. Eu tenho uma variável pública usado por outro módulo, pois esse cadastro e essa janela ela será chamada lá pelo módulo NFE, né? Nós chamamos a janelinha do produto, na verdade é pelo módulo entrada de nota fiscal, né? Quando nós estamos dando entrada na nota fiscal, podem ter produtos que ainda não foram cadastrados. Daí nós chamamos a janela do cadastro do produto para inserir esses itens que vieram na nota que nós estamos dando entrada, tá bom? Nesse momento nós vamos usar essa variável aí, usado por outro módulo. Ok, então eu tenho aqui, ó, região infra, form create, eu aponto qual é a classe que vai controlar o VO, né, que vai controlar aí o objeto grid VO. O combo box ICMS customizado change, é esse daqui, ó. Se for customizado, ele vai apresentar aqui o ID do ICMS customizado. Se não for, ele apresenta o ID do grupo tributário. Nós vamos ver detalhes sobre isso daqui lá no vídeo sobre tributação, tá bom? Aqui ele vai configurar o layout da tela. Aqui ele vai limpar os campos. No caso, ele vai colocar a imagem padrão. Aqui, ó, tá? Que tá aparecendo a imagem da T2TI, né? Na imagem do produto. Controle Scrud, eu tenho inserir, o editar, o excluir padrões, como nós já conhecemos. Temos aqui o salvar, também padrão, né? Declara aquele objeto, faz uma série de verificações aqui para forçar o usuário a informar algumas coisas obrigatórias, como o grupo, a unidade, o jeitinho, o nome do produto. Depois eu vou passando os dados dos edits para o meu objeto. E finalmente eu executo a requisição, né? Se for inserindo, eu informo a data de cadastro. Se for alterando, eu informo a data da alteração. Se estiver sendo usado por outro módulo, eu já fecho a janela. Legal?
Aqui no grids e cliente dataset eu tenho o grid para edits, né? Então eu realizo aquele procedimento lá para instanciar o objeto e começo a carregar os dados, né? Veja que nos edits de pesquisa, né? Por exemplo, aqui o nome do grupo, o nome da unidade, o nome da marca, o nome do almoxarifado, eu estou colocando de forma estática, né? Aí você tem que pensar numa maneira também de pegar esse dado agregado para exibir ele aqui para o usuário, né? Quando você estiver pesquisando aqui no F1, aí você vai na janelinha de lookup, da janela de lookup você vai apresentar aqui o ID e a descrição. Mas quando você estiver alterando, no momento que você selecionar o registro, você teoricamente terá apenas o ID vinculado, né? O ID da unidade, o ID da marca, o ID do almoxarifado. Tá aí o nome da unidade, o nome da marca, o nome do almoxarifado. Como é que você vai pegar essa informação se está em outra tabela, né? Essa informação ela precisa aparecer aqui, tá? Pense como é que você vai fazer isso daí, tá bom? Depois então que nós carregamos todos os dados do objeto nos edits, nós serializamos, né, para fazer aquela verificação lá na edição. Os campos transientes é aquela mesma observação que já ficou lá na janelinha da pessoa. E aqui nós temos o controle da imagem, né? Você tem que pensar numa maneira de implementar isso aqui, ó. Tá? O usuário vai selecionar a imagem. Quando ele selecionar essa imagem, você vai subir essa imagem para ser armazenada no servidor, tá? Se já existir uma imagem lá, você vai permitir que o usuário ele carregue essa imagem, tá? Que ele visualize a imagem que já existe lá no servidor, tá? Como é que você sobe e desce arquivos do servidor utilizando o Brook? Nós fizemos isso daí nos módulos do SPED, do Sintegra. Estávamos trabalhando com arquivo texto, mas o procedimento é praticamente o mesmo, tá bom? Você vai estar trabalhando com arquivo de imagem, né? E aí, no caso, você vai ou salvar no servidor ou permitir que o usuário desça essa imagem para a aplicação cliente para ele exibir a imagem aqui, tá bom? Por padrão, quando um usuário estiver alterando um produto, nós não vamos carregar a imagem aqui todas as vezes não, né? Tem necessidade de você sempre trazer a imagem do servidor para a máquina do usuário, tá bom? A não ser que você queira implementar assim, tá? A princípio, nós vamos deixar uma opção para ele visualizar a imagem caso ele queira, né? Então, apenas no caso de ele querer é que ele vai selecionar a opção para visualizar a imagem, ela desce do servidor e aparece aqui para ele. Aí, se ela não existir, né? Ou você exibe uma mensagem, não existe imagem ainda, ou deixa a imagem padrão da T2T ou da sua empresa, no caso, e o usuário ele sabe que vai ter que cadastrar uma imagem para aquele produto, tá? Muito bem, vamos executar de novo agora. Você já viu que tem uma série de exercícios para fazer nessa janela, que servirão para outras também. E agora nós vamos executar e vamos tentar alterar aquele produto 777 que nós colocamos, tá? No lugar de 777 nós vamos alterar para 007. Vai ser o nosso produto 007. Vamos ver o que vai acontecer. Produto. Vou consultar. Aqui ó, o 777. Vou alterar o jeitinho dele para 007. Salvar. E aí ó, apareceu um erro, né? O erro é internal server erro, o código do erro é 500 e o conteúdo do erro é auto inc fields are read only. Está dizendo que os campos que são auto incrementos são apenas leitura. É um erro estranho a princípio, tá? Porque nós não estamos passando o ID, né? Se você observar lá na infraestrutura, quando nós geramos o objeto JSON para subir para o Brook, o ID não está indo nem na inserção e nem na alteração. Então por que ocorreu esse erro esquisito no momento da alteração? Como é que nós conseguimos capturar esse erro aí? Aqui no FBase, você lembra lá do curso de infraestrutura? Que nós estávamos pegando aqui apenas o erro e o código, né? Então ia aparecer apenas a razão, né? Essa reason phrase aqui, ó, e o código, o status do erro, que é o 500, né? Interna o erro 500. Então você ia ficar meio no escuro
sem saber o que está acontecendo, né? Esse content aqui é que mostra o conteúdo, que no caso, né, na verdade está descendo no conteúdo no formato JSON ali, tá? Nós estamos exibindo daquele jeito para o usuário mesmo. O ideal aqui é você pegar esse content aqui, ó, e tratá-lo, né, converter de JSON para string e mostrar apenas o conteúdo do erro em si, né, que lá está aparecendo o conteúdo em JSON, tá feio do jeito que está ali, tá certo? Mas aí fica como exercício para você implementar dessa forma aí. Mas o que você quer saber mesmo é que erro é esse, né? Bom, se nós viermos aqui na tabela produto e observarmos o campo ID, você vai ver que ele é do tipo int, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou alterar essa tabela e no lugar de int eu vou alterar para big int, não vou mexer nem no tamanho não, vou alterar só para big int. Os registros continuam aí, sem problema nenhum. E vou pedir para alterar de novo aqui, ó, alterar 007, salvar, e aí ele salvou sem problemas nenhum, né? Aí, ó, tá bom? Então existe essa restrição aí no Brook, né? Para que exista essa alteração, o campo ele tem que ser big int, o campo auto incremento tem que ser big int, tá? Daí você vai perguntar por quê e você vai pesquisar o porquê, né? Você vai analisar lá o código do Brook ou dos frameworks que são utilizados pelo Brook para entender por que existe essa limitação, tá certo? Pode ser que em versões posteriores do Brook essa limitação não exista mais, né? Você pode também entrar em contato com o autor do framework, que é brasileiro, e perguntar diretamente para ele, né? Por que uma alteração realizada via requisição, como nós estamos fazendo aqui, se o campo for int, nós recebemos aquela mensagem lá, ó, auto incremento é somente leitura, tá? Então alterando para big int já funciona, tá certo? Se você tiver esse problema nessa versão do Brook que nós estamos utilizando, basta alterar aí o seu campo ID para big int, que vai funcionar sem problemas como nós vimos aqui. Mas é importante que você faça essa pesquisa e até comente sobre isso lá no EAD e troque ideias com os outros alunos, né, para saber se é realmente um problema do Brook, se é uma limitação, por que foi feito dessa forma, né, para saber a razão dessa limitação que foi imposta aí do campo auto-incremento. No caso de uma alteração tem que ser big int, né, o inteiro ele devolve aquela mensagem. Por que ele devolve aquela mensagem que é estranha, é esquisita para o usuário e até para o desenvolvedor. Ok? Então é isso, né? Quer alterar registros? Se você receber aquela mensagem lá, já sabe, opa, é o campo que está, o campo auto-incremento, meu ID não está big int. Vai lá, põe para big int que vai funcionar.